Boa noite, meus amigos, meus irmãos. É com muito prazer nessa noite que eu venho até aqui trazer uma palavra de conforto para vocês, né? Esse é meu papel aqui na Terra. Nós somos pessoas que precisamos de ouvir coisas boas, né? E eu sempre falo, né, que nós temos que guardar o que é bom, né, e deletar aquilo que não presta. Você pode até ouvir todas as coisas que chegam aos seus ouvidos, é claro, porque existe uma frase muito certa, né? Melhor ouvir do que ser surdo, né? E eu vou procurar falar para vocês coisas que vocês queiram ouvir, mas tenho certeza que no meio dessas palavras vão vir palavras que vocês não vão querer ouvir, porque falamos coisas que procuram denegrir tantas coisas que deveriam ser tratadas apenas por questões momentâneas, e levamos isso tão a sério, ao ponto de cessarmos, de cortarmos, de matarmos uma amizade, ou até mesmo no físico. Tem pessoas que chegam ao ponto de assassinar outras pessoas. O foco aqui hoje é dizer para você que você e eu, embora sejamos tão diferentes em tantas coisas, também tem coisas que somos iguais. Eu tenho interesses iguais aos seus. Eu tenho coisas para falar para você que você talvez vai entender assim. Ele pensa como eu. Sim. Mas o verdadeiro sentido de estar bem, de se colocar bem diante da outra pessoa, é entender que a outra pessoa pode chegar a falar alguma coisa que você não entenda do jeito que ela falou. Por isso o convívio é sempre bom. E eu gosto muito de indicar para as pessoas que estão perto de mim a leitura da Palavra de Deus, porque é de lá que eu tiro meu conhecimento, é de lá que eu me baseio. E se fosse diferente, não compensaria abrir a palavra apenas para ler. Isso eu compreendo hoje através de uma vida aos pés de Deus, tentando fazer aquilo que Deus quer que eu faça, embora muitas vezes a gente não consiga, mas olhando por esse local, por esse momento, por essa fresta, é que eu consigo enxergar o poder que ela tem. E como eu disse poucos minutos atrás, a questão é, não interessa se você vai conseguir discernir. O foco aqui não é que você, nesse vídeo, o foco aqui não é que você consiga discernir o que a Bíblia diz, mas o foco aqui é que você chegue até ela. O poder do Evangelho, ele transcende a atmosfera física. O universo tão arduamente estudado por tantas pessoas, ele tem bilhões de anos, de quilômetros, e a velocidade disso, a velocidade daquilo. Há um administrador para isso tudo. E eu quero que você conheça como eu conheço. Talvez jovens ainda possam ouvir hoje o que eu estou dizendo, porque quando eu fui da idade deles, eu já conhecia Jesus de uma forma, claro, muito menos abrangente do que hoje, porque hoje eu tenho uma vida na presença de Deus que me alavancou espiritualmente. Muitos talvez, antes que a morte chegue, não é o nível, não é isso, não chegue a essa intimidade. Não é porque não tem capacidade, não, é simplesmente por entender que isso é bobeira. Nós deixamos passar muitas coisas nas nossas vidas porque achamos que é bobeira. Ler a Bíblia é chato. Eu vejo muitos homens que se dizem inteligentes falando por aí, que tendo suas ideias, e isso é plenamente compreensível. A própria palavra diz que o desprezo pelo ensino, o desprezo por aquilo que Deus ensina, não pelo conhecimento, porque o conhecimento, muitos homens têm o conhecimento, mas não se dedicam a Deus. Dizem assim, não, é Deus, sim, é Deus que fez, é Deus. Não, eles não dizem assim, eles preferem acreditar que Deus nem existe. Na verdade, aquele que não persevera é porque não acredita em Deus. Essa é a verdade. E tem gente por aí adjetivando.
a verdade, adjetivando, botando adjetivo, verdade absoluta, verdade boa, verdade ruim. Esses adjetivos até servem para consolar alguém, para falar alguma coisa, mas eu posso garantir a você que a verdade, ela não aceita adjetivos. Homem e Deus, um só, corpo, cabeça, corpo, igreja. Como poderei viver sem a cabeça, que é Jesus Cristo? A partir do momento que eu começo a relativizar a verdade e não mais trago ela pela sua essência, naquilo que a Bíblia fala como verdade. Quem aceita menos que isso não acredita em Deus. Isso é real. É claro que existe alguma coisa dentro da pessoa, como o medo de morrer e ir para o inferno, a leva mais ainda para longe de Deus. É claro, isso é óbvio. Mas eu vou dizer para você, se você anda por aí despreocupado, se você anda por aí fazendo tudo o que você quer, da maneira que você acha que pode fazer, vivendo uma vida depravada, longe de Deus, você não acredita em Deus. O simples fato de lembrar da santidade de Deus te leva a um patamar de intimidade longínquo. Já ouvi pessoas dizer que nessa vida há momentos de felicidade. Essa vida há momentos sim de tristeza, não de felicidade. Porque a felicidade ela não pode estar baseada numa vida que finda a qualquer momento. Um simples tropeçar e bater de cabeça. A felicidade ela é baseada numa vida eterna. A palavra felicidade, ou seja, para mim é a feliz Canaã. Você está entendendo a profundidade do que eu estou falando? Não há vida material espelha a minha espiritual por causa da minha crença. Eu creio em Deus, eu creio, e isso faz com que eu cresça. Eu creio em Deus. A base, os princípios de Deus, ele tem que vir primeiro. Isso fará com que você não caia em armadilhas. Isso fará com que você não vire pessoas do coração petrificado. A base faz com que você se sustente e que você reconheça seus erros e que você volte atrás. Se você tentar ir por outro caminho, a depressão vai chegar. Essas doenças que hoje estão por aí espalhadas diversas maneiras de serem tratadas, sim, claro. Como a humanidade está tão longe de Deus, essas maneiras são sim viáveis. Deus, por misericórdia, nos deu médicos, pessoas que tratam disso por misericórdia. A misericórdia de Deus alcança esse tipo de gente, esses corações. Eu queria ler um versículo da palavra de Deus, enquanto 2 Timóteo, versículos 7 em diante. Segunda carta a Timóteo, versículo 7 em diante. No segundo capítulo de 2 Timóteo, no versículo 7 em diante, diz assim: reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. O Senhor lhe dará entendimento em tudo. De Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. Ou seja, Paulo falando a Timóteo, conforme o meu evangelho, o evangelho que Paulo vivia. Ou seja, Paulo refere-se ao evangelho como se ele fosse o dono do evangelho. Porque Paulo tinha no coração que a vida dele não valia nada sem o evangelho. Ele não era representado como um ser vivo sem o evangelho. É nesse tipo, é nessa altura, é nesse nível que Deus fala àqueles que têm intimidade com Ele. A maior intimidade que você pode ter com Deus é buscando a Ele através da palavra dEle. Creia na palavra dEle. A palavra dEle jamais maltratará alguém. Ela jamais dará a você autoridade para maltratar qualquer tipo de pessoa. Mas infelizmente a verdade que está incluída na palavra de Deus machuca pessoas, porque as pessoas preferem viver na mentira. E a palavra de Deus, ela confronta isso. E quando você não reconhece, você regride, e você andando para trás e nem percebe. E nem percebe, é como um barco no mar à deriva, ao léu de toda sorte possível. Eu digo hoje aqui, se eu cair no lugar onde eu preciso de ajuda ao ponto de ter que morrer ali para defender
o Evangelho de Cristo, porque sem o Evangelho nós já estaríamos destruídos. O Evangelho, a Bíblia, a igreja mantém uma sociedade, mantém a vida de respeito de um com o outro. Aonde não há Deus, há discórdia, há briga. A palavra de Deus, ela nos alimenta. A palavra de Deus, ela nos dá força, nos dá direção. Me desculpe aí por ter alongado esse vídeo, mas essa palavra eu trago um pouco daquilo que Deus tem para mim. Eu quero dividir com vocês, eu quero compartilhar com vocês um pouco do que Deus tem falado na minha vida, e eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe os teus filhos, se você for avó, os teus netos, se você for filho, os seus pais, os seus irmãos. Que Deus abençoe a família como um todo, e que esse vídeo possa ter sido de grande valia para você, tá? Que Deus abençoe você e que nós juntos possamos orar sempre, estarmos sempre juntos. Oremos agora ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse momento maravilhoso. Que a Tua palavra seja sempre a base de tudo em nossas vidas. Pois a partir do momento, eu desafio aqui dizer que aquele que não se baseia na Tua palavra, independente de tudo que faça, ele está flutuando aleatoriamente, não tem uma base, não consegue ter uma base nesse mundo. Porque a verdade é que o Senhor morreu por nós, e só estamos aqui por causa do Teu Evangelho, por causa da Tua pregação do Teu Evangelho, por causa do amor que o Senhor teve pela humanidade, e ainda nos deu a alegria de existir. Muito obrigado por a oportunidade de existir. O Senhor me deu. Muito obrigado pelos meus filhos, pela minha esposa, pelos filhos da minha esposa. Muito obrigado por eu estar aqui nesta noite, louvando e agradecendo o Senhor muito santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.